pessoal, estamos aqui para mais um vídeo sobre construção geométrica. E, como padrão, primeiramente vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente vai utilizar nesse processo de construção. Então as ferramentas são régua, um compasso, ok? E uma caneta apenas para fazer algumas marcaçõezinhas, alguns pontos e demais situações necessárias, certo? Então essas são as nossas ferramentas da nossa construção da aula de hoje. Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje na nossa construção? Nós vamos aprender a construir, a desenhar circunferências, certo? Só que circunferências a partir de um raio apresentado, ou seja, da medida do seu raio. Então, o primeiro passo que a gente vai precisar focar aqui é justamente utilizando a nossa régua e um lápis, né, para uma canetinha para riscar. E o primeiro processo que a gente tem aqui é esse, onde diz o seguinte: trace um segmento OA com auxílio da régua. Esse segmento será o raio da circunferência que você deseja traçar. Então vamos lá, com a nossa régua, nós vamos construir um segmento de reta OA. Então precisamos de 2 pontos, na verdade, para construir essa reta. Então vamos pegar aqui uma medida qualquer que vocês queiram, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma distância, né, de 2 pontos de 5 centímetros, dessa maneira assim, de 0 a 5. Então eu vou ter aqui, ó, primeiro ponto, o ponto O, e aqui o segundo ponto, o ponto A. Então são os 2 pontos que eu vou ter aqui, o segmento OA. Beleza? Então construímos aqui nosso segmento OA. Vamos agora para o nosso segundo passo. O segundo passo é esse aqui, onde diz o seguinte: fixe a ponta seca do compasso no ponto que será o centro da circunferência, a fim de deixar a abertura com a medida OA. Esse ponto deve ser uma das extremidades do segmento. Então a ponta seca ela vai ser fixada aonde? No ponto O. Então eu estou aqui com o meu compasso, esse é um compasso de mola. Eu vou fazer a abertura dele aqui, certo? Até essa distância de O até A. Então eu vou abrir aqui, a gente vai colocar a nossa ponta seca assim, dessa forma, apenas para centralizar. Como é um compasso de mola, eu não posso abrir aqui, senão vai forçar e quebrar. Então eu vou ter que girar essa mola até vir nessa distância, o que deixa até mais fixo, né? Uma distância um pouco mais fixazinha, igual eu acabei de fazer aqui. Eu tenho a distância de O até A. A ponta seca, que é a ponta metálica, ela vai ser fixada aqui em O, certo? Dessa forma. E agora a gente vai posicionar o nosso compasso dessa maneira, ó, de O até A. E vamos fazer agora um giro, a gente vai rotacionar. E essa rotação que a gente precisa fazer justamente é o que o terceiro passo está mostrando para a gente. Gire o compasso para desenhar o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes ao centro, ou seja, a circunferência. Então eu vou colocar aqui agora, ó, posicionar o meu compasso aqui com a ponta seca em O, e agora a gente vai simplesmente girar, rotacionar dessa forma. Eu aconselho que vocês fixem bastante, né, tenha pressão na ponta seca e façam uma inclinação ao girar. Dessa forma eu acabei de desenhar aqui um lugar geométrico, que simplesmente significa a distância, né? Todos os pontos, o lugar geométrico onde contém todos os pontos com a mesma distância do centro da circunferência, que é justamente esse ponto O. O que se refere, no caso, a essa ideia de pontos com a mesma distância? Se eu pegar minha régua agora e desenhar, né? E desenhar aqui para vocês um novo segmento de reta, até vou usar uma cor diferente, vou usar o dourado aqui, um segmento diferente. Se eu vim aqui, ó, de 0 até chegar a esse ponto do que é a nossa circunferência, ó, de 0 até a circunferência. Quantos centímetros vocês conseguem perceber aqui? 5, ó. Então, no caso, a distância do centro até este ponto é 5, ou seja, representa também o nosso raio, beleza? Ok, tranquilo, então já entendemos como é que constrói a nossa circunferência. Então, detalhe, ó, aqui mede quanto? 5 centímetros. Então, esse é o nosso raio. Vou escrever aqui para vocês, ó, o raio é igual a 5 centímetros, né? A medida do raio é 5 centímetros. Então, se a gente quiser calcular o diâmetro, basta lembrar daquela situação nossa que a gente viu na aula passada, né? Onde que o diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes a medida do raio. Nesse caso, o diâmetro será igual a quanto?
a 2 vezes 5, ou seja, diâmetro igual a 10 centímetros, certinho? Então, esse é o nosso vídeo de construção de hoje, a construção de uma circunferência dados a medida de um raio, ou seja, você determina a medida do raio e constrói aí a sua circunferência, ok? Espero que tenha ajudado vocês e até a nossa próxima videoaula.